Meu nome é Faith Lawson, tenho 34 anos e sou enfermeira. 3 semanas atrás, um homem morrendo segurou meu crachá do hospital, leu meu sobrenome e começou a chorar. Ele sussurrou 5 palavras que destruíram tudo que eu acreditava sobre minha mãe, meu pai e os meus primeiros 32 anos de vida. Ele disse: "Sua mãe me contou que você morreu no acidente de carro." Eu cresci acreditando que meu pai era um viciado em drogas que escolheu a heroína em vez da filha de 2 anos. Essa era a história da minha mãe, a única história que eu conhecia. Carreguei essa ferida até a vida adulta, durante a faculdade de enfermagem, em cada plantão noturno no hospício onde segurava as mãos de pessoas nos últimos momentos de vida. Construí toda a minha carreira, toda a minha identidade, acreditando que sabia como era o abandono. Mas eu estava errada sobre tudo. Antes de te levar de volta para aquela noite, tira um momento para curtir e se inscrever, mas só se essa história realmente merecer. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixa eu te levar de volta para uma noite de terça-feira em outubro, no plantão noturno do Riverside Hospice, a noite em que conheci o paciente 47B. Moro sozinha em um apartamento de 1 quarto em Columbus, Ohio. Segundo andar, paredes finas, janela voltada para o estacionamento de uma Walgreens. Trabalho no plantão da noite no Riverside Hospice, das 19 horas às 7 horas, 3 noites por semana. No resto do tempo, durmo, como em pé na pia da cozinha e tento lembrar como é sentir a luz do sol. Eu escolhi essa vida, cada parte dela. Quando eu tinha 7 anos, perguntei à minha mãe onde meu pai estava. Ela lavava a louça. Lembro porque as mãos dela pararam de se mover. A água continuava correndo. Ela não se virou por um bom tempo. Ele escolheu as drogas em vez de você, minha filha, ela disse, com a voz trêmula. Ele se foi. Eu subi no banquinho da cozinha e a abracei por trás. Os ombros dela tremiam. Eu disse: "Não vou te deixar, mamãe. Eu prometo." Cumpri essa promessa por 27 anos. Me tornei enfermeira de hospício por causa daquele momento. Porque eu sabia como é quando alguém se afasta de você. Ou pelo menos achava que sabia. Eu queria ser a pessoa que fica. Aquela que segura sua mão no escuro, às 3 da manhã, quando o gotejamento de morfina faz um clique e sua família está cansada ou com medo demais para ficar ao seu lado. Cada paciente que cuidei, cada mão que segurei enquanto alguém dava seu último suspiro, tudo isso voltava para aquela cozinha, aquela água correndo, os ombros trêmulos da minha mãe. Eu ainda não sabia, mas tudo o que acabei de te contar, cada palavra que minha mãe disse naquele dia, era mentira. A água correndo era real. Os ombros trêmulos eram reais. Mas a história, o abandono, as drogas, tudo inventado. Terça-feira, 14 de outubro. Meu plantão começou às 19 horas, como sempre. Bati o ponto, conferi o quadro, peguei a prancheta. Nova admissão no quarto 12B, Robert Lawson, 55 anos, câncer de pâncreas, estágio 4, transferido de um hospital em Wheeling, West Virginia. Um amigo, que morava em Columbus, organizou a transferência para poder ficar mais perto no final da vida. Eu nem pensei muito nisso. Recebemos transferências o tempo todo. Eu caminhei pelo corredor. As luzes fluorescentes zumbiam aquele som cansado e monótono que sempre fazem depois da meia-noite. O quarto 12B ficava no final do corredor, passando pelo armário de suprimentos que sempre cheira a álcool gel e tristeza. Bati 2 vezes e empurrei a porta. Ele era magro, amarelado, daquele amarelo profundo que mostra que o fígado está falhando. As bochechas estavam afundadas, os braços machucados por causa das linhas de soro, mas os olhos estavam abertos, alertas, me observando. "Boa noite, Sr. Lawson", eu disse. "Sou a Faith, sua enfermeira da noite. Vou checar seus sinais vitais e ver se você está confortável." Ele assentiu, educado, silencioso. Enrolei o medidor de pressão no braço dele e notei suas mãos. Calos grossos nas palmas, nós dos dedos marcados, mãos de quem passou décadas segurando ferramentas. Mãos de carpinteiro, de construtor. Inclinei-me para ajustar a linha de soro. Meu crachá balançou no cordão e senti os dedos dele fecharem em volta dele. Firmes, súbitos, mais fortes do que um homem tão doente deveria ser. Olhei para baixo. Ele estava olhando fixamente para o meu crachá.
Os lábios se moviam, mas nenhum som saía. Então os olhos dele se encheram de lágrimas. A mão dele tremia. Meu crachá tremia junto. E então, esse homem morrendo, esse estranho, olhou para mim e começou a chorar. Lawson, ele sussurrou. Seu sobrenome é Lawson. Eu dei um passo para trás e retirei delicadamente o crachá da mão dele. Está tudo bem, senhor. Você está seguro. Pode me dizer o que aconteceu? Ele não conseguia parar de me olhar. Os olhos dele percorriam meu rosto como se estivesse lendo algo escrito ali, algo que eu não podia ver. Quantos anos você tem? A voz dele estava rouca, quase um suspiro. 34. Ele fechou os olhos, a mandíbula tensa. Uma lágrima deslizou pelo rosto e desapareceu no travesseiro. Procurei por você durante 32 anos. O monitor cardíaco bipava constante atrás dele. O gotejamento do soro fazia clique. Eu fiquei parada, sem me mexer. Senhor, acho que pode estar confuso. A medicação às vezes. Sua mãe. Ele abriu os olhos. Connie Mitchell. Meu sangue gelou. Connie Mitchell. O sobrenome de solteira da minha mãe. O nome que ela abandonou no dia em que se casou com Gerald Petton. O nome que eu só tinha visto na minha certidão de nascimento, guardada em uma gaveta que eu nunca abri. Um estranho morrendo em Columbus, Ohio, acabará de dizer o sobrenome de solteira da minha mãe. Ela me disse que você morreu no acidente de carro. Ele continuou, quando você tinha 2 anos, ela me contou que você havia morrido. Isso não é, minha voz falhou, senhor. Meu pai era um viciado em drogas que nos abandonou. Ele morreu anos atrás. Robert Lawson me olhou com algo que eu nunca tinha visto nos olhos de um paciente. Não era confusão. Não era delírio. Era reconhecimento. Eu nunca toquei em drogas na vida, disse ele. E gastei cada centavo que tinha tentando te encontrar. A mão dele se estendeu para a minha. Eu não recuei. Sou seu pai, Faith. Nunca parei de procurar. Meu treinamento dizia que ele estava delirando. Meu instinto dizia algo totalmente diferente. O quarto parecia menor. O zumbido da luz fluorescente soava mais alto. Eu podia ouvir minha própria respiração, rápida demais, superficial demais. Robert levantou a mão, trêmula, e apontou para a cadeira perto da janela. Uma mochila velha de lona estava ali, verde desbotada, daquelas que você compra em loja de artigos militares. Era o único objeto pessoal que ele tinha trazido. Abre, ele disse. A pasta que está dentro. Minhas mãos se moveram antes da minha mente processar. Abri a mochila e puxei uma pasta de manila, grossa, com as bordas amolecidas de tanto manuseio ao longo dos anos. O papel tinha aquele toque quente envelhecido, como algo que foi aberto e fechado milhares de vezes. Abri a primeira página. Era uma certidão de nascimento. Commonwealth of West Virginia, VL em General Hospital. Pai, Robert James Lawson. Mãe, Constance Marie Mitchell. Filha, Faith Marie Lawson. Data de nascimento, 15 de março de 1992. Abaixo, uma fotografia. Uma bebê de macacão amarelo, cabelo escuro, sentada sobre um quilo de retalhos. Reconheci o rosto. Já tinha visto no álbum de fotos da minha mãe, a única foto de bebê que ela guardava. Virei a página. Recibos de investigador particular. Dezenas deles, datados de 1995 a 2018. Firmas diferentes, cidades diferentes, valores diferentes, todos procurando pela mesma pessoa. Depois, cartas escritas à mão em papel pautado. Querida Faith estava escrito no topo de cada uma. Peguei a primeira. A data, junho de 1995. Feliz aniversário de 3 anos, minha menininha. Papai não sabe onde você está, mas estou procurando. Fiz uma casinha de passarinho hoje. Está na varanda, caso você volte para casa. Minhas mãos tremiam tanto que o papel chacoalhava. Eu estava naquele quarto do hospício, às 2 da manhã, segurando a prova de que toda a minha vida tinha sido construída sobre uma mentira.
E o homem que supostamente me abandonou passou 32 anos escrevendo cartas para uma filha que disseram a ele que estava morta. Consegui chegar até o corredor antes que meus joelhos cedessem. Sentei no frio do piso de linóleo, encostada na parede, com a pasta de Manila no colo. A luz fluorescente acima de mim piscou uma vez. Em algum ponto do corredor, o botão de chamada de um paciente tocou, e os passos de outra enfermeira responderam. Liguei para a dona. Eram 3 da manhã. Ela atendeu no segundo toque. Essa é a coisa sobre enfermeiras de hospício, a gente nunca dorme de verdade. Faith, o que aconteceu? Eu acho que meu paciente é meu pai biológico. Eu ouvi essas palavras saindo da minha boca e pareciam insanas. E acho que minha mãe mentiu para nós dois durante 32 anos. Silêncio. Então me conte tudo. Eu contei. O crachá, o nome, Connie Mitchell, a certidão de nascimento, as cartas, os recibos do investigador, tudo, de uma vez, sentada no corredor do hospício, às 3 da manhã. Dona não interrompeu. Quando terminei, ela exalou devagar. Você conseguiu verificar alguma coisa por conta própria? A certidão bate. O sobrenome de solteira está correto. As datas conferem. Então você precisa descobrir a verdade, Faith. Não por ele, por você. Olhei pelo corredor em direção ao quarto 12B. Pela porta entreaberta, eu conseguia ver o brilho verde do monitor cardíaco dele, o ritmo constante da linha. Ele estava dormindo agora. As máquinas respiravam por ele daquele jeito mecânico que sempre soa mais solitário do que o silêncio. Aquele homem, esse estranho que sabia o sobrenome de solteira da minha mãe, tinha de 4 a 6 semanas de vida, talvez menos. Se eu ficasse calada, ele morreria acreditando que a filha dele estava morta. Se eu confrontasse minha mãe, explodiria 32 anos da única história que eu conhecia. Mas havia outra coisa naquela pasta, algo que eu só percebi na manhã seguinte. Voltei ao quarto do Robert às 6 horas, pouco antes do fim do meu plantão. Ele estava acordado, mais fraco do que na noite anterior, mas a mente dele estava clara. Nesse trabalho você aprende a diferenciar confusão de clareza. Os olhos dele eram claros. Sentei e disse, preciso que você me conte tudo desde o começo. Ele respirou fundo, como se cada suspiro custasse caro. 94, você tinha 2 anos. Voltei da marcenaria. Eu fazia móveis, peças sob medida, e a casa estava vazia. As roupas dela sumiram. Seu berço estava vazio. O carro sumiu. Ele fez uma pausa, engoliu em seco. 2 semanas depois, uma amiga dela ligou. Disse que Connie mandou eu parar de procurar. Disse que você e ela tiveram um acidente de carro em Kentucky enquanto ela fugia. Disse que você não sobreviveu. O monitor cardíaco bipava. Eu não disse nada. Liguei para a polícia, todos os hospitais de Kentucky. Nenhum boletim de acidente correspondia. Nenhum registro. Nada. Então por que você acreditou nisso? Perguntei. Eu não acreditava. Não completamente. Mas eu tinha 23 anos, Faith. Sem dinheiro, sem advogado. A amiga dela jurou que era verdade. E sua mãe? Ela simplesmente desapareceu. Ele me contou sobre o amigo dele, Thomas Harland, estudante de direito na época, agora advogado aposentado em VL. Thomas ajudou a registrar um boletim de desaparecimento. Eles juntaram dinheiro para contratar um investigador particular. Mas minha mãe havia cruzado linhas estaduais, trocado de telefone, recomeçado a vida. Em 1994 não existia Facebook, Google, não havia como achar alguém que não quisesse ser encontrado. Thomas ainda tem tudo, disse Robert. Cada documento, cada recibo, cada pista que não levou a nada. Ele me deu um número de telefone, escrito a lápis no verso de um cardápio do hospital. Ligue para ele. Ele esperou por essa ligação tanto quanto eu. Eu não te perdi, Faith. Você foi tirada de mim. Sentei no carro, no estacionamento do Riverside, e disquei o número de Thomas Harland. 7h15 da manhã. O sol surgia, fraco e cinza pelas nuvens de outubro. Ele atendeu no terceiro toque.
A voz de um homem mais velho, cautelosa. Senhor Harland, meu nome é Faith Lawson. Robert Lawson me deu seu número. Silêncio total. 5 segundos. 10. Então um som que eu não esperava. Um homem de 67 anos chorando. Meu Deus! A voz dele quebrou completamente. Ele sabia quem eu era antes mesmo de eu dizer outra palavra. Thomas confirmou tudo. Ainda tinha todos os arquivos. Relatórios do investigador particular, cópias do processo de pessoa desaparecida, correspondências com departamentos de polícia de 3 estados. Ele guardou tudo em uma caixa à prova de fogo no escritório por 32 anos. Seu pai gastou todas as economias procurando por você, disse Thomas. Ele refinanciou a casa 2 vezes, vendeu a caminhonete. Nunca se casou de novo, Faith. Nunca parou. Por que ele não voltou à polícia? Perguntei. Ele foi várias vezes, mas sem provas. Ela forjou o acidente. Era a palavra dele contra a dela, e ela era mãe. Em 1994, isso tinha um peso diferente do que teria hoje. Então Thomas disse algo que me fez parar o carro. Ainda tenho o arquivo original do desaparecimento, e outra coisa. Uma carta que sua mãe escreveu para o Bob em 1994. Ela nunca enviou. A amiga dela entregou depois. Nessa carta, ela admite que você estava viva. Apertei firme o volante. Ela escreveu com a própria mão. Bob guardou o original. Thomas tinha uma cópia reconhecida em cartório. O sol rompeu as nuvens por um instante e iluminou o painel. Eu olhei, sem enxergar nada. Então, agora eu tinha um pai morrendo que eu nunca conheci. Uma mãe que me mentiu na cara todos os dias da minha vida. E uma pergunta que eu não podia mais ignorar: o que eu digo para ela? Preciso fazer uma pausa aqui por um segundo, porque nesse momento eu estava no estacionamento de um hospício, 7 da manhã, e um advogado de 67 anos acabará de me dizer que minha mãe escreveu uma carta com a própria letra admitindo que eu estava viva, e ainda assim deixou meu pai acreditar que eu estava morta por 32 anos. Se sua mãe alguma vez mentiu sobre algo que mudou sua vida inteira, se você já descobriu uma verdade que reescreveu seu passado, digite a reescreva nos comentários. E se você ainda está aqui, clica no botão de inscrever-se, porque o que eu fiz em seguida, ainda não sei se foi a coisa certa. Agora, de volta àquele domingo de outubro, 4 dias depois de conhecer Robert. Dirigi 45 minutos até a casa da minha mãe, nos subúrbios de Dayton. A casa dos Petton. Foi assim que sempre pensei nela. Não como minha, mas como deles. Um colonial de 4 quartos, no final de uma rua sem saída. Gramado impecável. O Lincoln do Gerald na garagem. Uma placa abençoada sobre a porta da frente. O jantar era assado no forno. Gerald falava sobre a concessionária, algo sobre um pedido grande de uma empresa de construção. Minha mãe passou o pão e perguntou sobre meus plantões. Normal. Perfeitamente normal. Esperei até o Gerald levantar para repor o chá gelado. Mãe, qual era o nome completo do meu pai de verdade? O garfo dela parou no meio do caminho até a boca, só por um segundo. Um pequeno tropeço que você nem perceberia se não estivesse prestando atenção. Mas eu estava. Robert, algo. Ela apoiou o garfo. Não lembro. Por quê? Robert James Lawson, nascido em 1971, em Wheeling, West Virginia. Carpinteiro. O relógio da sala de jantar fez tic-tac. Gerald voltou da cozinha e olhou entre nós. De onde isso está vindo? Minha mãe disse, com a voz firme, controlada agora. Alguém entrou em contato com você? Notei a escolha das palavras. Ela não disse, como você sabe disso? Ela disse, alguém entrou em contato com você? A resposta é de alguém protegendo um segredo, não de alguém ouvindo algo pela primeira vez. Eu não disse, ele entrou em contato comigo, mãe. Eu disse, eu sei o nome dele. Faith. Ela dobrou o guardanapo. Dobras precisas, deliberadas. Aquele homem quase nos destruiu. Eu te protegi dele. Não vou fazer isso na mesa de jantar. Gerald pousou o copo.
Connie, o que está acontecendo? Nada. Ela se levantou e começou a recolher os pratos. Faith está trazendo à tona uma história antiga. Não é nada. Mas as mãos dela tremiam. Os pratos batiam uns nos outros quando ela os empilhava. Ela abriu a torneira com força. A água batia na pia de aço como se estivesse chispeando. Eu a segui até a cozinha. Gerald ficou confuso à mesa, o garfo cheio de assado congelado no ar. Mãe, ele está no meu hospício. Ela não se virou. Os ombros ficaram rígidos sob a blusa. Ele está morrendo. Câncer de pâncreas. E ele tem documentos. Agora ela se virou lentamente e eu vi algo mudar por trás dos olhos dela, uma engrenagem clicando no lugar. O rosto suavizou, o lábio tremia. Ela pressionou a mão no peito. Como você pode fazer isso comigo? Disse, com a voz trêmula. Depois de tudo que eu fiz por você, trabalhei em 2 empregos. Te mantive segura daquele homem. Te dei uma vida. Gerald apareceu na porta da cozinha. Faith, você está deixando sua mãe chateada. Seja lá o que for, pode esperar. Não pode esperar, eu disse. Ele tem semanas de vida, talvez menos. Documentos? A voz da minha mãe mudou. O tremor parou. Agora estava mais fria, mais afiada. Que documentos? Uma certidão de nascimento, cartas, recibos de investigador particular dos últimos 30 anos. Ela me encarou. A torneira ainda estava aberta, a água batendo contra a pilha de pratos sujos. Ele é um mentiroso e um vigarista, disse. Sempre foi, Connie. Gerald se aproximou. O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Ela se virou para ele. Faith está sendo manipulada por um estranho morrendo que quer atenção. É isso que viciados fazem. Eu a observei. As lágrimas haviam sumido. O tremor também. Ela passou por 3 emoções em 45 segundos, tristeza, fragilidade, raiva como alguém folheando um baralho, procurando a carta certa para jogar. Ela não negou. Não disse que era impossível. Ela disse: ele é um mentiroso. E isso me contou tudo. Peguei meu casaco e fui em direção à porta da frente. Minha mãe estava logo atrás de mim. Ela segurou a porta do carro antes que eu conseguisse fechá-la. A luz da varanda projetava a sombra dela comprida pelo estacionamento. Gerald ainda estava dentro. Era só nós duas. Me escute. A voz dela caiu. Não era a voz trêmula da cozinha, nem a voz zangada. Era outra coisa. Lisa, controlada, cirúrgica. Aquele homem está morrendo. Em algumas semanas, ele vai embora e tudo isso vai acabar. Tudo. Você quer que eu espere ele morrer para que a verdade morra com ele? Quero que você pense no que está fazendo. Ela se aproximou. Se você tocar nesse assunto de novo, se contar para alguém, vou fazer com que todo mundo saiba que você assediou um paciente morrendo. Conheço gente na diretoria do hospital, Faith. O ar gelou no meu peito. Você está ameaçando minha carreira? Estou protegendo esta família, como sempre fiz. Olhei para ela. Olhei de verdade. Pela primeira vez na vida, vi minha mãe sem o filtro da gratidão, sem a história da mãe solteira corajosa que sacrificou tudo. Vi uma mulher acuada, calculista, capaz de destruir qualquer coisa, inclusive a vida da própria filha, para manter um segredo. Ele tem uma carta, mãe. Mantive a voz firme. Uma carta que você escreveu à mão, admitindo que eu estava viva. A cor desapareceu do rosto dela, não aos poucos, mas de repente, como se alguém tivesse puxado o plugue. Ela recuou do carro. Eu virei a chave na ignição. Você não me protegeu, mãe. Me prendeu numa história que você inventou. Saí da garagem. No retrovisor, ela estava embaixo da luz da varanda, sozinha, braços ao lado do corpo. Ela não entrou de volta por muito tempo. Segunda-feira de manhã. Entrei no Riverside com 2 xícaras de café e uma dor de cabeça que estava martelando atrás dos meus olhos desde domingo à noite. Minha supervisora, Karen,
me chamou para o escritório antes mesmo de eu colocar minha bolsa no chão. Faith, senta. Recebi uma ligação hoje de manhã. Uma mulher se identificou como sua mãe e ligou para a linha de atendimento ao paciente. Ela informou que você está envolvida em um relacionamento pessoal inapropriado com um paciente. Disse que seu julgamento está comprometido e que você deveria ser afastada do cuidado direto. Coloquei o café na mesa dela com cuidado, porque minha mão queria tremer e eu não deixei. Karen, esse paciente é meu pai biológico. Descobri isso há apenas 4 dias. Karen recostou-se na cadeira. Administradora de hospício há 20 anos, já tinha ouvido de tudo naquele escritório, mas dava para ver que essa situação a pegou de surpresa. Entendo que isso é pessoal, disse. Mas você sabe o protocolo. Se existe uma conexão familiar, não posso deixar você responsável pelo cuidado dele. Tenho que te realocar. Assenti. Eu conhecia as regras. Sempre as segui durante toda a minha carreira. Vou me afastar do cuidado médico dele, mas gostaria de visitá-lo fora do horário, como família. Karen concordou. Dana se ofereceu para assumir o caso do Robert naquela tarde. Ela apertou meu braço ao sair. Vou te manter atualizada sobre tudo. Prometo. Fiquei na sala de descanso, encarando a máquina de lanches. Minha mãe tinha realmente feito aquilo. Ligou para o meu trabalho. Tentou me afastar do meu próprio pai. Dana apareceu atrás de mim. Ela está tentando te separar dele antes que ele morra. Assim a verdade morre com ele. Então Karen mencionou algo que seria importante mais tarde. Aliás, sua mãe, Connie Petton, vai receber um prêmio de serviço comunitário no St. Matthews neste sábado. Ela convidou o hospital. Quer ir? Thomas Harlan me deu o número de telefone de Margaret Lawson, minha avó, mãe do Robert, 78 anos, ainda morando na mesma casa em Wheeling, West Virginia, onde meu pai cresceu. Liguei durante o intervalo do almoço, sentada no carro com o motor desligado, enquanto o vento de outubro balançava a estrutura. Uma mulher mais velha atendeu, voz cuidadosa, do tipo que não recebe muitas ligações hoje em dia. Senhora Lawson, meu nome é Faith. Faith Lawson. Thomas Harlan me deu seu número. 10 segundos de silêncio. Eu podia ouvir o tic-tac de um relógio do outro lado. Então um som, pequeno, quebrado, como uma xícara de chá rachando. Eu conheço sua voz. Ela estava chorando. Você soa exatamente como seu papai quando era jovem. Apoiei a testa no volante. Ela me contou coisas que eu não estava pronta para ouvir. Ela tinha guardado meu quartinho de bebê. 32 anos depois, o quarto ainda estava lá. Papel de parede de borboletas agora desbotado e o berço de carvalho que meu pai construiu antes de eu nascer. Ela não tinha mudado nada. Bob nunca desistiu. Ela disse que ele ia todo ano ao banco de dados de crianças desaparecidas, atualizava minha foto, imaginando como eu estaria aos 5, 10, 15 anos. Ele fazia um artista desenhar cada fase. Todo Natal ele me comprava um presente. Embrulhava, colocava etiqueta, deixava na prateleira daquele quarto. Eu tenho uma caixa de presentes de aniversário para você, Faith. 32 presentes, um para cada ano. Então ela me contou algo que caiu como um soco. Sua mãe me ligou uma vez, em 1998. Disse, pare de procurar. Ela se foi. Perguntei, ela está realmente morta? E Connie disse, para você, sim. Minha avó passou 28 anos carregando aquela frase. Seu pai nunca comemorou outro aniversário depois que você se foi, disse Margaret. Ele dizia que aniversários não contam quando seu filho está desaparecido. O envelope da FedEx chegou no meu apartamento na quarta-feira à tarde. Thomas Harlan tinha enviado de Wheeling, via overnight. Sentei no chão da cozinha. Não sei por que o chão. Talvez porque tudo sólido parecia estar se dissolvendo e eu precisava de algo frio e plano sob mim. Dentro do envelope, 3 itens. O primeiro item era uma carta escrita à mão em papel de caderno, aquele com linhas azuis e a borda irregular onde havia sido arrancada da espiral.
Sem data, mas a anotação de Thomas dizia que era do início de 1994, entregue a Robert por uma amiga da minha mãe que teve uma crise de consciência meses depois de entregar a mensagem original de Connie. Li a carta: Bob, estou indo embora e vou levar a Faith. Não venha me procurar. Eu disse a todos que ela morreu. É mais fácil assim. Preciso de um recomeço limpo. Ela ficará melhor sem saber de você. Li e reli, segurando o papel contra a luz, comparando a letra com um cartão de aniversário que minha mãe me enviou em março do ano anterior. Feliz 34 anos, querida. Com amor, mamãe. O A arredondado, o traço firme no Y, a maneira de cruzar o ante idênticos. O segundo item era um relatório de investigador particular de 2003, mostrando que ele rastreou uma Connie Petton em Dayton, Ohio, casada com Gerald Petton, filha chamada Faith, matriculada na Fairview Middle School. Quando Robert conseguiu juntar dinheiro para enviar alguém pessoalmente, minha mãe já havia nos mudado para outro bairro. O terceiro item era uma foto, Robert, talvez com 23 anos, segurando uma bebê com um macacão amarelo, sorrindo tanto que os olhos quase se fechavam. No verso, escrito a lápis, Bob e Faith, 4 meses. Sentei no chão da cozinha com aquela carta nas mãos e lia uma frase repetidamente: é mais fácil assim. Mais fácil. Ela roubou 32 anos do meu pai e de mim porque era mais fácil. Na quinta-feira, Dona me ligou ao meio-dia. Faith, os números dele estão caindo. O Bill Rubin está às alturas. Ele está dormindo mais. Eu diria 2, talvez 3 semanas, não 4. Dirigi direto para o Riverside assim que meu turno terminou. Eu não era mais a enfermeira dele, assinei como visitante, família. Robert estava apoiado em travesseiros, mais magro do que 5 dias atrás, mas quando entrei, os olhos dele se iluminaram. Ele bateu na borda da cama e conversamos. Não sobre minha mãe, nem documentos, prazos ou mentiras. Conversamos como pai e filha tentando encaixar 32 anos em uma tarde. Ele me contou que tinha construído meu berço de carvalho branco antes de eu nascer, esculpindo passarinhos na cabeceira. Demorou 3 semanas. Sua mãe disse que eu era louco por gastar tanto tempo com algo que um bebê iria superar em 1 ano. Ainda está na casa da vovó. Margarete não deixou ninguém mexer. Ele fez a pergunta que eu temia. Connie, sua mãe, ao menos te tratou bem? Pensei. Pensei de verdade. Ela me alimentou, me vestiu, garantiu um teto, me colocou na escola, mas também controlou cada conversa, cada memória, cada pergunta que eu tive sobre meu passado. Ela construiu um muro ao redor da minha história e me disse que era um jardim. Ela me deu um teto e uma história, eu disse, mas não a verdade. Robert assentiu devagar. Não quero que você a odeie. Só quero que saiba que eu nunca fui embora. Estive aqui o tempo todo. Então ele me contou mais uma coisa. Em 2010, minha mãe entrou em contato com ele do nada. Queria dinheiro. Margarete possuía algumas terras, e Connie soube disso por uma velha conexão. Robert se recusou. Connie desapareceu novamente. Ela sabia que ele estava vivo. Sabia que ele ainda procurava por mim. E mesmo assim, foi para casa, olhou nos meus olhos e me disse que ele havia morrido. Na sexta-feira à tarde, meu telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela doce, quente, clara, como se nada tivesse acontecido, como se o jantar de domingo tivesse sido apenas um sonho. Querida, você sabe que minha homenagem é amanhã. A igreja inteira estará lá. Pastor Williams vai fazer um discurso sobre meus anos de serviço. Preciso que você esteja bem na frente. Mãe, precisamos conversar sobre isso, mas não agora. Ela me interrompeu sem pestanejar. Amanhã, vista algo bonito. Gerald está cuidando das flores. Mr. Patterson está preparando o slideshow. Eu ouvi ela descrever o evento: 200 pessoas, um púlpito, um telão, 30 anos de fotos, Connie voluntariando em campanhas de alimentos, Connie orientando jovens mães, Connie criando a filha sozinha contra todas as probabilidades. O ponto central do slideshow, disse ela, seria uma sequência chamada O Sacrifício de uma Mãe, com fotos dela e minhas ao longo dos anos: primeiro dia de aula, formatura do ensino médio, colação de grau da escola de enfermagem,
tudo narrado por uma história que nunca aconteceu do jeito que ela contava. Liguei para Dana depois que desliguei. Ela vai subir naquele palco e contar para 200 pessoas que me criou sozinha porque meu pai nos abandonou, enquanto ele está morrendo a 20 minutos daqui. E agora, o que você vai fazer? Vou até lá, ouvir e depois a gente vê. Quero que você saiba uma coisa, naquela noite, eu não planejei nada. Não me sentei à mesa da cozinha ensaiando um discurso ou preparando argumentos. Não entrei naquela igreja com roteiro ou vingança. Mas minha mãe tinha um plano. Um plano que ela manteve por 32 anos. E o plano dela exigia que eu ficasse quieta e sorrindo enquanto ela interpretava o papel da vida diante de todos que já confiaram nela. Eu simplesmente não consegui mais. Na quinta noite, fui visitar Robert uma última vez antes do sábado. Ele estava sentado, um bom dia, disseram as enfermeiras, cor nas bochechas. Comeu meia xícara de caldo, que para ele agora era um banquete. Ele alcançou debaixo do travesseiro e tirou uma pequena caixa de madeira. Bordo, esculpida à mão, em forma de coração. O veio da madeira estava liso e polido de tanto manuseio. Fiz isso para você quando tinha 1 ano, disse ele. Carreguei comigo para todo lado, hospital a hospital, apartamento a apartamento. Era a única coisa que nunca coloquei em uma caixa. Abri a caixa e dentro havia um papel dobrado com letras cuidadosamente escritas a lápis, Faith Marie Lawson. Meu coração parecia caminhar para fora do meu corpo. Eu chorei. Não chorava há anos. Não quando pacientes morriam, não quando relacionamentos terminavam, não quando eu ficava sozinha no meu apartamento no dia de ação de graças e fingia que estava tudo bem. Mas ali eu chorei, sentada na beira de uma cama de hospício, segurando um coração de madeira que um homem tinha esculpido para uma filha que ele achava que estava morta. Robert me deixou chorar. Não disse nada. Apenas segurou minha mão e me permitiu. Quando consegui falar de novo, liguei para Margarete por vídeo. Ela atendeu da cozinha em Velling. Quando viu Robert e eu juntos na tela, levou a mão à boca e soltou um som que não era uma palavra, apenas 32 anos de dor escapando por um telefone de 4 polegadas. Bob, sussurrou ela. Ela está aí. Ela realmente está. Eu sei, mãe. Eu posso vê-la. Prometi que iria a Velling, ver o quarto, o berço, os presentes. Robert sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que eu via dele. Tem mais uma coisa que Thomas tem, disse ele. Uma fita cassete. Suas primeiras palavras. Eu as gravei. Ele fez uma pausa. Você disse Ondadão primeiro. Sua mãe ficou furiosa. No sábado de manhã, fiquei em frente ao espelho do banheiro com um vestido azul marinho que eu não usava desde o casamento de uma colega de trabalho. O cabelo preso, maquiagem mínima. Parecia calma. Por dentro, estava prestes a explodir. A pasta de Manila estava no balcão da cozinha. Olhei para ela, peguei e deslizei dentro da minha bolsa. Não foi uma decisão consciente, simplesmente não consegui deixá-la para trás. Liguei para Dana do estacionamento do meu prédio. Não sei o que vou fazer. Você vai saber quando chegar lá, ela respondeu. Confie em você mesma. Dirigi 16 minutos até a St. Matthews Community Church, um prédio de tijolos com colunas brancas e um campanário precisando de pintura. O estacionamento estava cheio de Buicks, Fords e alguns Lexuses de amigos do Gerald. Um banner estendido entre 2 postes na entrada dizia, celebrando 30 anos de serviço fiel de Connie Patton. Serviço fiel. Fiquei no carro por 2 minutos, mãos no volante, motor desligado. Depois saí. O salão de convivência estava preparado com filas de cadeiras dobráveis, pelo menos 200, toalhas brancas nas mesas de lanches, um púlpito com microfone, um telão exibindo um slideshow em loop, Connie na dispensa, Connie com um grupo de jovens, Connie segurando uma placa. Vi Gerald na primeira fila, camisa passada, sapatos engraxados, sorrindo radiante. Pastor Williams estava perto do púlpito revisando cartões de anotações. Mr. Patterson mexia no laptop conectado ao projetor e lá estava minha mãe, no centro do palco, com o vestido azul marinho. Nós combinávamos, e a ironia quase me fez rir. Ela sorria como sempre sorria em público, largo, caloroso, inabalável. Ela me viu, acenou. Eu me sentei na terceira fila.
Minha pasta estava na bolsa. Minhas mãos firmes. Pastor Williams caminhou até o púlpito. Hoje, ele disse, homenageamos uma mulher cujo maior feito foi criar sua filha sozinha, apenas com fé e coragem. A igreja explodiu em aplausos. Eu não aplaudi. Minha mãe subiu ao púlpito. Os aplausos se apagaram e deram lugar ao silêncio respeitoso que você só ouve em igrejas ou tribunais. O slideshow começou atrás dela, fotos minhas bebê, minha mãe me segurando com o avental do hospital. Mas eu sabia agora que o homem cortado da foto não era um enfermeiro qualquer, era Robert. Connie em um parquinho, me empurrando no balanço. Primeiro dia de jardim de infância. Quando o pai da Faith nos abandonou, eu comecei. Eu não tinha nada. Ela pausou para efeito. 200 pessoas se inclinaram para a frente. Sem dinheiro, sem família por perto, apenas uma menina de 2 anos e uma oração. Uma mulher na segunda fila enxugava os olhos com um lenço. Geraldi assentiu, queixo erguido. Trabalhei em 2 empregos, atendendo durante o dia e limpando escritórios à noite. Não dormi por 2 anos. Ela riu suavemente. A plateia riu com ela. Ela se virou para me olhar. O slideshow parou na minha foto de formatura da escola de enfermagem. E minha filha, minha linda Faith, ela se tornou enfermeira de hospício. Ela cuida dos que estão morrendo. A voz dela falhou na hora certa. Porque ela sabe como é ser deixada para trás. Senti o sangue subir pelo meu pescoço. Minhas orelhas ficaram quentes. Ela estava me usando, minha carreira, minha dor, toda a identidade que construí sobre uma mentira que ela criou. Estava performando para 200 testemunhas como um show solo. Quero agradecer a minha filha por nunca ter desistido de mim, disse ela. Mesmo quando o pai dela desistiu de nós, ela apenas difamou um homem morrendo em uma igreja, um homem deitado em uma cama de hospício há 20 minutos, segurando um coração de madeira que ele esculpiu para a filha que achava morta. Ela olhou para mim e sorriu, e eu percebi, ela não estava me homenageando. Estava me usando uma última vez. Deixe-me parar aqui, porque sei que alguns de vocês estão gritando para a tela agora. Eu sei, porque eu estava gritando por dentro também. Minha mãe estava em um palco de igreja, chamando meu pai moribundo de abandonador, enquanto ele estava em uma cama de hospício há 20 minutos, segurando a caixa que esculpiu para mim quando eu tinha 1 ano. Se você já viu alguém mentir sobre você ou sobre quem você ama na frente de uma plateia, digite a chega nos comentários. Porque o que aconteceu em seguida, eu não planejei, mas não podia ficar ali. Nem mais um segundo. Foi o seguinte, os aplausos rolaram pela sala como uma onda. Minha mãe se afastou do púlpito, radiante. Pastor William se aproximou do microfone. Obrigada, Connie. Foi lindo. Alguém gostaria de dizer algumas palavras sobre nossa convidada de honra? Silêncio. Daquele tipo educado, em que todos sorriem e esperam que outro fale primeiro. Eu me levantei. O sorriso da minha mãe se abriu ainda mais. Ela inclinou a cabeça, o gesto da mãe orgulhosa, aquele que ela praticava na frente do espelho. Ela achava que eu ia agradecê-la. Eu caminhei até o palco. O salto ecoava no chão de madeira, cada passo mais alto que o anterior. 200 pessoas me observavam subir os 3 degraus até o púlpito. Ajustei o microfone e respirei fundo. Obrigado, Pastor Williams, e obrigado a todos por estarem aqui hoje. Olhei para minha mãe. Ela estava a cerca de 1,20 m de mim, ainda sorrindo, mãos entrelaçadas à frente. O slideshow atrás de nós brilhava com uma foto dela e minha na formatura da faculdade. Mãe, eu disse, você conta essa história há 32 anos. A história do pai que abandonou a filha. Você contou para mim, contou para Geraldi, contou para esta igreja. O sorriso dela tremeu, um micromovimento que a maioria das pessoas não notaria. E hoje à noite, eu vou contar a verdade. O salão ficou imóvel, não silencioso, imóvel aquele tipo de silêncio onde você consegue ouvir a pessoa ao lado engolir em seco. Geraldi descruzou as pernas. Pastor Williams recuou meio passo. As mãos da minha mãe, ainda entrelaçadas, se apertaram até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não estava gritando. Não estava tremendo.
Falava do jeito que falo com famílias no meio da noite, quando preciso contar que alguém que amam não tem muito tempo. Calma, clara, firme. Não estou aqui para humilhar minha mãe. Estou aqui porque um homem está morrendo e ele merece que a verdade seja ouvida ao menos uma vez. Meu pai não me abandonou. As palavras caíram no salão como uma pedra em um lago. Eu via as ondas se espalhando. Uma mulher na quarta fila cobriu a boca com a mão. Um homem no fundo se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. O nome dele é Robert James Lawson. Ele é carpinteiro em Wheeling, West Virginia. Nunca usou drogas na vida. E agora, ele está morrendo de câncer de pâncreas no Riverside Hospice, a 20 minutos desta igreja. Um suspiro, vários suspiros na verdade, se sobrepuseram como um coro. Em 1994, minha mãe me levou para outro estado. Disse ao meu pai que eu tinha morrido em um acidente de carro. Disse que ele era um dependente químico que nos abandonou. Fez isso para começar uma nova vida. Mantive os olhos no meio da sala, não na minha mãe. Eu sentia o corpo dela vibrar ao meu lado, como um fio prestes a se romper. Meu pai passou 32 anos me procurando. Contratou investigadores particulares, registrou boletins de pessoa desaparecida, escreveu uma carta para cada aniversário. 32 cartas. Eu li todas. Ouvi uma cadeira Ranger na primeira fila. Geraldi. E eu tenho a carta dela escrita à mão. Me virei para minha mãe pela primeira vez, a carta endereçada a uma amiga, onde ela admitia que eu estava viva e que me escondia do meu pai. Faith, pare. Minha mãe avançou em direção ao púlpito. Você não sabe o que sua mãe, minha voz não subiu. Eu sei de tudo. Geraldi se levantou. O rosto dele foi de ruborizado a cinza. A mulher ao lado dele estendeu a mão para o braço dele, mas ele parecia não sentir. A igreja estava tão silenciosa que eu podia ouvir o ventilador no teto. Minha mãe agarrou a borda do púlpito, os nós dos dedos brancos como ossos. Ela está confusa, disse para a sala. A voz tinha aquela qualidade tensa, apertada demais, brilhante demais. Esse homem está manipulando ela. É um vigarista moribundo que quer. Eu abri minha bolsa, puxei a pasta Manila e desdobrei a carta. Bob, li em voz alta. Minha voz ecoou pelo microfone e bateu nas paredes de bloco de concreto. Estou indo embora e estou levando a Faith. Não venha procurar. Eu disse a todos que ela morreu. Uma mulher na seção do meio soltou um som, não uma palavra, apenas uma inspiração curta que cortou o silêncio da sala. Olhei para minha mãe. Essa é a sua letra, mãe. Tenho lido isso em cartões de aniversário por 30 anos. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. Connie. A voz de Geraldi veio da primeira fila, rouca. Isso é verdade? Geraldi, não. Isso é verdade? O silêncio se estendeu por 5, 10 segundos. Os olhos da minha mãe varreram a sala, procurando, acho, por algum rosto amigável, alguém que se levantasse e dissesse que tudo era um mal-entendido. Ela não encontrou ninguém. Não disse não. Um farfalhar no meio da sala. Ellen Bradford, 70 anos, membro fundador da St. Matthews, pegou sua bolsa, levantou-se e saiu. Sem bater a porta, apenas saiu silenciosamente, do jeito que as pessoas saem quando tomam uma decisão da qual não vão voltar atrás. Então outra mulher se levantou, depois um casal no final da fila. Geraldi sentou pesadamente, colocou as mãos no rosto. Minha mãe ficou no palco que ela mesma construiu, diante do slideshow que ela havia montado, sob uma faixa com o nome dela. Pela primeira vez em 32 anos, a plateia não aplaudia. Eu fiz o que precisava fazer, disse ela, para ninguém e para todos ao mesmo tempo. Vocês não entendem. Eu dobrei a carta, coloquei de volta na pasta e fechei o fecho. Olhei para minha mãe mais uma vez. Ela segurava o púlpito como se fosse a única coisa mantendo-a de pé. Talvez fosse mesmo. Não estou fazendo isso para te machucar, disse. Mas passei 32 anos lamentando um pai que me lamentava. Isso termina hoje. Afastei-me do microfone. Vou ver meu pai agora.
Se você tiver algo verdadeiro para me dizer, nada de desculpas, nada de ameaças, nada de depois de tudo que fiz por você, você sabe onde me encontrar. Desci os 3 degraus. O som dos saltos mudou, mais leve, ou talvez o silêncio tenha feito tudo parecer mais alto. Pastor Williams estava ao lado, mãos na cintura, olhando para o chão, parecendo um homem cujo sermão havia acabado de ser reescrito por outra pessoa. Caminhei pelo corredor central. 200 rostos. Alguns me olhavam com pena, outros com admiração, alguns não conseguiam olhar de jeito nenhum. Uma mulher que eu não conhecia apertou meu braço enquanto eu passava. Um homem mais velho assentiu com a cabeça uma vez. Lá no fundo, uma mulher, cabelos grisalhos, óculos grossos, segurou minha mão. Deus te abençoe, querida, sussurrou. Eu não parei, não olhei para trás. Atrás de mim, ouvi a voz de Gerald, abafada e quebrada. 30 anos, Connie. 30 anos você me contou isso. Empurrei as portas duplas. O ar de outubro bateu no meu rosto, frio e cortante, e eu engoli como se fosse água. Meu carro, minhas chaves, o motor girando. Eu não sou seu enfeite. Não sou sua história. Eu sou filha de Robert Lawson e ele merece ouvir isso de mim antes de morrer. Dirigi direto para o meu pai, sem olhar para trás. Entrei no quarto 12B do Riverside Hospice às 18h47. O sol estava se pondo pela janela, espalhando uma luz âmbar longa sobre o chão de linóleo. Robert estava acordado. Seus olhos me seguiram quando entrei. Ele parecia menor do que na quinta-feira. A doença o consumia mais rápido agora, mas seu rosto, quando me viu, fez algo que quebrou e reconstruiu meu coração ao mesmo tempo. Ele sorriu. Sentei-me e segurei sua mão. A pele dele estava fina como papel e quente. Pai, nunca tinha dito essa palavra para ninguém na minha vida. Soou estranha, desconhecida. Certo. Acabei de contar a verdade para 200 pessoas. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele não tinha forças para chorar direito, o corpo não podia desperdiçar água. Mas as lágrimas vieram de qualquer forma, devagar, escorrendo pelos sulcos das bochechas. Ele apertou minha mão, fraco, mas com intenção. Peguei meu celular e liguei para Margarete. Ela atendeu de VL, em pé na cozinha. Eu podia ver as cortinas amarelas atrás dela. Quando a videochamada conectou e ela nos viu, filho e neta juntos na mesma tela, ela levou as mãos ao rosto. Bob, disse entre os dedos. Ela está aí. Ela realmente está aí. Eu sei, mãe, respondi. A voz dele era um fio. Eu consigo vê-la. Encontramos ela, disse Margarete. Depois de todo esse tempo. Você a encontrou, Bob. Ela estava chorando agora. Você nunca parou. Segurei o celular entre nós para que pudessem se ver. A mão de Robert encontrou a tela e tocou o rosto da mãe através do vidro. Ficamos assim. 3 pessoas em 2 cidades conectadas por uma tela de 4 polegadas e 32 anos de ausência. Li para ele suas próprias cartas, as que ele me escreveu e que eu nunca recebi. Ele ouviu de olhos fechados, com um pequeno sorriso cansado. Estou aqui, pai, disse. Estou bem aqui e não vou embora. Domingo de manhã, meu celular vibrou às 8 horas. Gerald. Quase não atendi, mas algo em mim, talvez a enfermeira, talvez a filha, atendeu. Faith. A voz dele soava oca, como se tivessem retirado tudo de dentro. Preciso falar com você. Não sobre sua mãe, sobre mim. Esperei. Não sabia o que dizer. Um longo suspiro. Juro por Deus, Faith, ela me disse que seu pai era um viciado violento que tentou te machucar quando você era bebê. Disse que mal conseguiu sair viva. Ela chorou ao me contar. Eu a abracei. Fiquei olhando para a parede do meu apartamento. Uma rachadura ia do teto até a moldura da janela. Nunca tinha reparado nela antes. Descobri na noite passada que ela estava me enganando há 30 anos. Sobre de onde ela veio, sobre com quem se casou, sobre como foi parar em Dayton. Ele fez uma pausa. Sobre tudo. Onde você está?
Motel na Route 35. Não consigo dormir naquela casa. Nem consigo olhar mais para as fotos na parede. Tudo nessas molduras é um enfeite. Geraldi, isso não é culpa sua. Eu sei disso na minha cabeça, a voz dele falhou. Mas eu te criei, Faith. Eu te levava para a escola. Te ensinei a trocar pneu, te acompanhei até a porta na noite do baile e disse àquele garoto que, se você não estivesse em casa até às 23 horas, eu venderia o Chevy do pai dele em peças. Quase sorri. E agora descubro que seu verdadeiro pai esteve lá o tempo todo te procurando, gastando cada centavo que tinha, e eu era só o substituto. Você não era um substituto, Geraldi. Você foi o único pai que eu conheci, e isso importa. Ele ficou em silêncio por um tempo. Aí ela ligou para um advogado hoje de manhã. Não sei o que está planejando. Nem eu. Na segunda-feira à tarde, meu celular vibrou enquanto eu registrava informações na recepção do Riverside. Faith, tem uma mulher no saguão pedindo para ver Robert Lawson. Diz que é da família. Eu já sabia quem era antes da recepcionista terminar. Caminhei pelo corredor e empurrei as portas duplas. Minha mãe estava na área de espera, de calça e cardigan, bolsa apertada contra o peito. Parecia ter envelhecido 5 anos em 2 dias. A maquiagem estava impecável, mas os olhos inchados denunciavam. Quero vê-lo, disse. Por quê? Porque preciso explicar. Explicar o quê? Mantive a voz calma, clínica. Que você disse a ele que a filha dele havia morrido. Ele já sabe o motivo, mãe. Já sabe há 32 anos. A mandíbula dela se apertou, a suavidade sumiu. Eu vi acontecer, a máscara voltando, o cálculo nos olhos clicando de novo. Tá, então vou dizer ao hospital que você está emocionalmente estável e não deveria se aproximar de pacientes. Eu não sou mais enfermeira dele. Você já me tirou do cuidado dele, lembra? Ela piscou, a boca abriu levemente, depois fechou. Eu pude ver ela passando mentalmente pelas opções, folheando as cartas de novo, sem encontrar saída. Mãe, é o seguinte. Vou passar o tempo que restar do meu pai com ele. Você pode aceitar ou não. Mas não vai controlar isso. Não mais. Ela ficou parada no saguão, a luz fluorescente apagando o que restava da compostura dela. Uma enfermeira passou por nós e nos olhou de relance. Um visitante folheava uma revista sem realmente ler. Você controlou a história por 32 anos, eu disse. Isso acabou. Você não vai escrever o final. Virei e atravessei novamente as portas duplas. As consequências vieram aos poucos, como sempre acontece em comunidades pequenas. Não foi uma explosão única, mas uma série de rachaduras se espalhando. Na terça-feira, o pastor Williams me ligou. A voz dele era calma, cuidadosa, daquele jeito que pastores falam quando tem uma notícia que já oraram antes de dar. Faith, eu queria que você ouvisse isso de mim. A liderança da igreja se reuniu ontem à noite. A homenagem de serviço comunitário de Connie foi formalmente cancelada e pedimos que ela se afaste imediatamente do conselho do Ministério Feminino. Ele fez uma pausa. Não se trata de punição, é uma questão de confiança. E confiança, quando quebrada assim, ele não terminou a frase. Não precisava. Geraldi entrou com o pedido de separação legal na mesma semana. Ficou com a casa era dele antes do casamento. A concessionária, o dinheiro, o crédito, tudo estava no nome dele. Connie se mudou para um apartamento de 1 quarto na Wilmington Pike. Soube disso pelo Geraldi, não por ela. O bairro comentava, claro que comentava. Dayton não é Nova York. Quando alguém cai em desgraça em St. Matthews, o bairro inteiro sabe até quarta-feira. Eu não me senti bem com nada disso. Quero que fique claro, não fui para casa comemorar, não liguei para ninguém dizendo que ela mereceu o que veio. Fui para casa, sentei no escuro e pensei que minha mãe estava sozinha agora, que uma parte disso era culpa minha e a outra, a maior parte, era dela. Dana resumiu melhor, ela veio naquela noite com comida tailandesa e 2 garrafas de água. Você não destruiu a vida dela, Faith. Ela mesma fez isso há 32 anos. Então aconteceu algo inesperado.
Uma mulher da igreja, Louise Parker, 70 anos, me ligou do nada. Preciso te contar uma coisa, disse. Em 2008, um homem veio a St. Matthews procurando Connie Patton. Perguntou se ela tinha uma filha chamada Faith. Eu disse que sim, e ele começou a chorar no estacionamento. Meu pai tinha vindo à igreja da minha mãe procurando por mim 18 anos atrás, e ninguém sabia o que aquilo significava até agora. Dirigi até VL em um sábado, mais de 2 horas pela I-7, cruzando as colinas do leste de Ohio até a região estreita da Virgínia Ocidental, onde as árvores exibiam seu último show de outubro. Vermelho e dourado queimando contra o céu cinza. A casa de Margaret ficava em uma rua silenciosa, com paredes brancas, telhado azul, um balanço na varanda que parecia não ter se movido em anos, mas que tinha sido limpo recentemente. Ela me esperava na porta da frente. Não disse nada. Apenas me abraçou e segurou firme. A cabeça dela mal chegava ao meu ombro. Cheirava a sabonete de lavanda e café, e me segurou como se quisesse memorizar meu peso. Entre, ela finalmente disse. Tenho algo para te mostrar. Pegou minha mão e me levou até o andar de cima. Segunda porta à esquerda. Ela abriu e eu entrei em um quarto que nunca tinha visto, mas de alguma forma lembrava. Papel de parede de borboletas desbotado. O roxo tinha virado cinza, os verdes se transformaram em tons de sálvia. O berço de carvalho que Robert construiu ficava debaixo da janela, os passarinhos esculpidos na cabeceira desgastados pelos 32 anos em que Margaret passou os dedos sobre eles. Na prateleira da parede oposta, caixas embrulhadas, 32 delas, algumas com papel brilhante, outras com folhas de gibi, algumas em sacos de papel pardo com fitas desenhadas à mão, cada uma marcada com a letra cuidadosa de Robert. Faith, 3 anos. Faith, 7 anos. Faith, 16 anos. Abri a primeira. Uma boneca de pano com cabelo de lã amarelo. 10 anos, um kit de ciências iniciante ainda no plástico. 16 anos, um diário de capa de couro. 21 anos, um colar com a letra F em ouro. Cada presente vinha com um cartão. Feliz aniversário, Faith. Com amor, papai. Sentei no chão daquele quarto, segurando a boneca de pano destinada a uma menina de 3 anos, e chorei até Margaret se sentar ao meu lado, envolver meus ombros com o braço e não dizer nada, porque não havia nada a dizer. 32 presentes que nunca abri. 32 anos que nunca recuperei. Mas eu estava ali agora, e isso precisava ser suficiente. 2 semanas após a homenagem, Robert teve uma espécie de surto de energia. Enfermeiros de hospício conhecem esses momentos, acontecem perto do fim, um súbito clarão de lucidez, um impulso de força que o corpo ainda consegue reunir. Algumas famílias confundem com melhora, mas nós sabemos a verdade. Ele estava sentado quando entrei, sem apoio, por conta própria. Os olhos claros, a voz mais firme do que nos últimos dias. Me traz aquela caixa, disse, apontando para o coração de madeira na mesa de cabeceira. Entreguei a ele. Ele virou a caixa nas mãos, passando o polegar sobre o veio da madeira. Fiz isso de um pedaço de bordo que caiu no quintal da minha mãe. No dia em que você nasceu, sentei na varanda e esculpi. Demorei 4 horas. Sua mãe dormia no hospital. Fiquei lá só esculpindo, pensando, agora sou pai de alguém. Margaret tinha dirigido até VL e se sentou na poltrona perto da janela, casaco ainda colocado, bolsa no colo. Observava o filho com aquele amor pesado que dobra a luz. Você se parece tanto com minha mãe quando ela era jovem, disse Robert para mim. Ouvi isso, disse Margaret. Ele sorriu, depois ficou em silêncio, segurando minha mão com as 2 mãos. Preciso que me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não carregue essa raiva para sempre. O que sua mãe fez foi errado. Profundamente errado. Mas a raiva pesa, Faith. E você já carregou demais. Eu vou tentar, pai. E cuide da mamãe. Ela é teimosa como uma mula, mas tem um bom coração. Ouvi isso também, Bob. Rimos. Nós 3. Pela primeira e última vez juntos. Só queria poder segurar a mão da minha filha mais uma vez, disse ele. Isso é tudo que sempre quis. 4 dias depois, 3 horas e 47 da manhã,
meu celular acendeu na mesinha de cabeceira. Dana, Faith, você precisa vir. Não fiz perguntas. Vesti jeans e moletom, peguei as chaves e dirigi pelas ruas vazias, todos os semáforos verdes, como se a cidade estivesse abrindo caminho para mim. O Riverside estava silencioso, daquele jeito que só acontece entre 3 e 5 da manhã, com aquele silêncio profundo onde até as máquinas pareciam sussurrar. Entrei no quarto 12B. A respiração de Robert tinha mudado, longa, lenta, irregular. Os intervalos entre os sopros se esticavam cada vez mais, 10 segundos, 15, 20. Eu já tinha visto esse padrão centenas de vezes com outros pacientes e sabia exatamente o que significava. Sentei ao lado dele, peguei sua mão, fria, e a pressionei entre as minhas. Está tudo bem, pai, disse. Eu estou aqui. Pode ir. Não sei se ele me ouviu, mas quero acreditar que sim. As pálpebras se moveram, não abriram, só um tremor leve, como alguém sonhando. A mão dele apertou a minha, de leve, mas inconfundível. Às 4h12 da manhã, Robert James Lawson exalou e o suspiro não terminou. Apenas foi suavizando até se tornar silêncio. O monitor cardíaco estabilizou na linha reta. Dan entrou, colocou 2 dedos no pulso dele, olhou para o relógio e anotou a hora. Fiquei ali com ele, 20 minutos, talvez mais. Não contei. Segurei sua mão e olhei para o coração de madeira na mesa de cabeceira e o papelzinho dentro dele, Faith Marie Lawson. Meu coração anda fora do meu corpo. Então peguei o celular e liguei para a Ellen. Ele? A voz de Margarete já estava quebrada. Ele se foi, vovó. Estava em paz. E não estava sozinho. Ela soluçou forte uma vez. Então ele não estava sozinho. Graças a Deus, Faith, ele não estava sozinho. Tive 19 dias com meu pai. Devia ter sido uma vida inteira, mas aqueles 19 dias foram suficientes para eu saber que sempre fui amada. Enterramos Robert James Lawson em VL numa quarta-feira. A igreja era pequena, com pintura branca, bancos de madeira e um vitral que projetava luz colorida no chão quando o sol da tarde batia. Thomas Arlanlan organizou tudo. Cerca de 60 pessoas vieram, vizinhos, clientes antigos que lembravam dos armários e estantes que Robert construiu para suas casas, alguns homens da loja de materiais onde ele comprava madeira há 30 anos. Sentei no primeiro banco com Margarete, vestindo um vestido preto, segurando minha mão durante todo o serviço. Sua firmeza era maior do que eu esperava. Thomas falou primeiro, contando sobre o talento de Robert, as junções precisas que ele cortava, sem nem passar um fio de cabelo entre elas. Falou sobre o tipo de vizinho que ele era, o homem que aparecia com a motosserra depois de uma tempestade, que consertava seu corrimão sem aceitar pagamento. Depois, ele falou sobre mim. Bob Lawson passou 32 anos procurando sua filha, disse Thomas. Alguns de vocês pensavam que ele se agarrava a uma esperança falsa. Alguns de vocês disseram para ele desistir. Ele nunca desistiu. E 3 semanas antes de morrer, Faith entrou no quarto do hospital. Isso não é coincidência. Isso é o amor de um pai se recusando a desistir. Eu me levantei quando Thomas terminou. Não tinha preparado nenhuma fala. Não precisava. Tive apenas 19 dias com meu pai. Mas nesses 19 dias, ele me ensinou mais sobre amor do que eu aprendi em 32 anos de mentiras. Depois do serviço, foram se aproximando de mim, um a um. Bob falava de você todos os dias. Ele sempre acreditou que você estava viva. Achávamos que ele estava louco. Mostrava sua foto de bebê todo Natal. Cada um deles. Thomas me entregou uma caixa de papelão. Dentro, o arquivo completo, a carta original e uma fita cassete. Toquei na cozinha da Margarete naquela noite, e ouvi a voz de um bebê rindo. Depois, subindo. Margarete e eu ouvimos 3 vezes. Um mês depois do funeral, encontrei minha mãe em uma cafeteria na Main Street, em Dayton. Terreno neutro. Nem na casa dela, nem na igreja, nem no Riverside. Ela parecia diferente, mais magra. O cabelo liso, sem estilo. Pela primeira vez a vi em público sem estar arrumado. Gerald tinha pedido o divórcio. A igreja tinha se acalmado.
O telefone tinha parado de tocar. Ela se sentou à minha frente com uma xícara que não tocou. Faith, eu sei que o que eu fiz foi mãe, coloquei as mãos sobre a mesa. Não estou aqui para te punir, e não estou aqui para te perdoar. Ainda não. Talvez nunca. Não sei. Ela estremeceu, mas não interrompeu. Preciso que você entenda uma coisa. Você me roubou 32 anos e roubou do meu pai. Ele morreu sem ter esses anos de volta. Não posso mudar isso. Ninguém pode. O que posso fazer é decidir o que acontece daqui para frente. E é isso que acontece. Sou filha de Robert Lawson. Isso agora faz parte da minha identidade. Você não pode apagar isso mais. Vou ver a vovó Margaret. Vou visitar Veelen. Vou carregar o nome do meu pai. Não são pedidos. Ela olhou para o café intocado. Se você quer ter um relacionamento comigo, ele começa com honestidade. Honestidade completa. Sem desculpas, sem eu fiz o que tinha que fazer, sem o você não entende a verdade. Tudo. Cada pedaço que você escondeu. E se eu não conseguir fazer isso, ela sussurrou. Então não teremos relacionamento. E essa será a sua escolha, mãe, não a minha. Coloquei uma nota de $5 na mesa pelos cafés. Levantei, empurrei a cadeira. Eu amo a mãe que você fingiu ser, disse. Ainda estou aprendendo quem você realmente é. E até você me mostrar essa pessoa, a real, preciso de espaço. Saí. O sino da porta tocou atrás de mim. 6 meses depois, moro em Veelen. Me transferi para a unidade de hospício do Centro Médico Regional. Mesmo trabalho, novas colinas. Eu me mudei para a casa da Margaret. Ela precisava de alguém por perto. Eu precisava de uma família que não exigisse que eu fingisse. Mantive a oficina do Robert. Fica nos fundos da casa, uma garagem convertida, com piso de concreto e paredes com painéis cheios de formões, plainas, serras manuais, grampos, tudo limpo, tudo no lugar. Uma catedral de carpinteiro. O Thomas vem aos sábados. Está me ensinando a usar o torno. Sou péssima nisso. Minha primeira tentativa de fazer uma tigela parecia um chapéu torto. O Robert teria rido. Todas as manhãs, tomo meu café na oficina. Sento no banquinho que o Robert fez, de bordo, 3 pernas, firme, e olho pela porta aberta para o quintal. O mesmo quintal onde o bordo soltou o galho que ele transformou em uma caixinha em forma de coração para bebê que acabará de conhecer. Na bancada à minha frente, a caixinha de coração, o colar com a letra F em ouro, a foto dele me segurando com 4 meses, e 32 cartas presas com um elástico. Li todas. Algumas 2 vezes. Outras centenas de vezes. Cada carta é um ano. Cada uma prova. Margaret chama da cozinha, Faith, café da manhã. Já vou, vovó. Olho ao redor da oficina mais uma vez. Serragem nos cantos. Uma casinha de pássaro inacabada. Robert nunca chegou a terminar. O cheiro de bordo e óleo de linhaça. Suas mãos estavam em todos os cantos deste lugar. Sua paciência, teimosia, amor. Eu perdi 32 anos, mas ganhei algo que minha mãe jamais poderia inventar ou tirar, a verdade e uma família que nunca parou de me procurar. Meu nome é Faith Lawson. Sou enfermeira de hospício. Sou filha de Robert Lawson. E nunca, jamais, fui abandonada. Então essa é a minha história. A versão que minha mãe nunca quis que você ouvisse. Se você tivesse que escolher entre uma mentira confortável e uma verdade dolorosa, qual você escolheria? Escreva a verdade ou a mentira nos comentários. Quero saber. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque existem pais por aí agora procurando filhos que lhes disseram que estavam mortos. E existem filhas que passaram a vida inteira acreditando numa história que nunca foi real. Confira a descrição para mais histórias como essa. Vejo você na próxima.